Provérbios de número 16. Provérbios diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem, eles são puros aos seus olhos, mas o Senhor é quem pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que ele não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Obrigada, meu Deus. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem, ele traça o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os passos. Nos lábios do rei se acha decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois a sua boca. Peso e balança, justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva seródia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. É mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Os caminhos dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, né? Vem antes da ruína. E a altivez de espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir os despojos com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida. Mas para o insensato, a estultícia, a estupidez, é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. A fome do trabalhador faz o trabalhar, porque a sua boca isso excita. O homem despravado cava o mal, e os seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso sai espalhando contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro, e guia por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. Coroa de honra são as cães, né, os cabelos brancos, quando se acha no caminho da justiça. Não é todo cabelo branco, não. Quando se acha no caminho da justiça, né, são coroas de honra. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Gente, esse capítulo, fui lendo aqui, várias coisas veio agora aqui à minha mente. Eu vou começar falando desse final aqui, que fala que melhor é o longânimo do que o herói da guerra.
O que é longânimo? É uma pessoa de longo ânimo. A Bíblia diz que Deus, ele é longânimo, né? E tem um ânimo longo. Ele não muda de acordo com a situação. Ah, agora eu tô triste, agora eu tô alegre, agora eu tô triste, agora eu tô alegre. Não. É um longo ânimo. E tá dizendo que uma pessoa longânima, quer dizer, independente de, ela é melhor do que um herói de guerra, do que quem vence a guerra. E tem várias coisas aqui, né? A pessoa que domina o seu espírito. É como se ela estivesse dominando, tomando uma cidade. Então, não é fácil, né? Tem tanta coisa nesse capítulo. Eu tô assim desde sábado, refletindo, né? Já tem alguns dias refletindo hoje é terça-feira, refletindo nesse capítulo, porque tem muita coisa importante. O versículo 26 diz assim, que a fome do trabalhador faz ele trabalhar. E às vezes a gente não entende isso. A gente vê uma pessoa necessitada, a gente acha que ela tem que parar de sentir a necessidade. E aí aquela história, a gente dá o peixe. E às vezes o que a pessoa precisa é da vara de pescar. Ela precisa estar pescando, porque aquela fome que ela está sentindo vai fazer ela pescar mais. Mas se você dá o peixe, a fome associada, ela nunca vai pescar. Ela vai ficar sempre esperando o peixe chegar. Então tem várias coisas aqui que eu falaria desse texto, mas não é o que está pesando tanto no meu coração. Na verdade, o começo desse capítulo é o que mais, eu tenho refletido, porque fala que o coração do homem, ele pode fazer vários planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quer dizer o quê? A resposta certa, às vezes a gente ignora essa palavra certa, né? A gente faz muitos planos e tem caminhos aqui, o versículo 2 que são caminhos puros, são caminhos limpos, agradáveis, caminhos legais aos olhos do homem. Mas é o Senhor quem pesa o Espírito, é o Senhor quem disse realmente o certo. Às vezes a gente faz planos para a nossa vida, a curto ou a longo prazo, e a gente começa a trabalhar em cima da realização daquele plano, daquele sonho, daquele desejo. E nem sempre é o melhor, nem sempre é o certo. Aparentemente pode ser algo legal. Eu vou dar um exemplo, às vezes eu vou citar. Vou voltar para o necessitado. Tem uma pessoa necessitando, eu quero ajudar aquela pessoa, tal, como não sei o quê. E aí eu começo a trabalhar para ajudar aquela pessoa. Como é que eu posso ajudar? E vou vendo formas e tal. E boto minhas forças, e boto minha energia, e boto tudo para ajudar aquela pessoa. E às vezes, aí depois a pessoa recebe aquilo, é ingrata, tanta coisa. E aí, poxa, vem tristeza pra mim, às vezes cria confusão, tanta coisa. E é desnecessário. Então, até pra você, é uma coisa legal ajudar uma pessoa? Aos nossos olhos é puro, mas é o certo, nem sempre, depende da situação. Depende, às vezes a gente ajuda não dando, a gente ajuda às vezes dizendo não. É difícil falar isso. Por que eu tô falando isso? Porque geralmente as palavras que a gente ouve é o contrário, né? Mas é uma verdade que a gente só aprende na prática. Quando a gente passa por ingratidão, por exemplo, às vezes a gente passa porque a gente fez errado, porque não era pra gente ter feito aquilo. E quando a gente consulta ao Senhor antes, Deus, ele pesa o nosso espírito, sabe? Não sei vocês, mas eu tenho esse negócio assim, quando meu coração se fecha para algo, eu digo não, e eu digo não até o fim. Eu entendo quando meu coração se fecha para algo, que é Deus pesando o meu espírito, dizendo não, aparentemente é algo legal. E aí, Cássio, você quer? Não. E aí, Cássio, você vai? Não. E aí, Cássio, bora? Não. Se for, não. E se for sim, também eu vou até o final. Sim, é isso que Deus está me direcionando. Mas a chave é ouvir a Deus. E como você ouve a Deus? Você ouve a Deus quando você começa a conversar com Deus. Porque quando você conversa com Deus, você fala, mas você também tem que escutar. E quando você escuta, você aprende a conhecer a voz de Deus. A voz de Deus que nem sempre é audível. Às vezes a voz de Deus, ela é interna, ela pesa o espírito. Ele tem as formas de comunicação. E aqueles que buscam esse relacionamento, eles têm intimidade
E a intimidade faz com que você conheça a voz ao ponto de você discernir. Você recebe uma ligação e às vezes a pessoa não diz lá do outro lado quem é. Mas você sabe quem é porque você tem um relacionamento com aquela pessoa. De alguma forma você tem um relacionamento, alguma intimidade capaz de você discernir a voz daquela pessoa que está falando. Então você é muito difícil ser confundido. É muito difícil. Às vezes alguém, não sei, trote, né? Tem um tio que gostava muito de fazer isso, me ligava, fazia a voz, não sei o que, fingia ser outra pessoa, mas eu sabia que era ele, dizia, é você e tal, eu sabia que era ele brincando e tal, porque eu já conhecia a voz dele, a gente já tinha intimidades, né, pra isso. E o relacionamento, ele faz isso. E Deus, ele fala de diversas formas. E eu quero falar dessa forma que Deus fala, que é essa forma aqui de pesar o espírito, de falar dentro do homem, que esse versículo 2. E o versículo 3 diz, confia no Senhor as tuas obras e todos os seus desígnios será estabelecido, quer dizer, entrega a Deus. E o confiar é se lançar e se jogar mesmo e dizer, está nas suas mãos, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas entregar de verdade, não ficar tomando, peraí que eu quero controle, peraí. A gente tem essa tendência, eu tenho essa tendência, toda hora eu quero tomar o controle de algo que eu entreguei a Deus. E o Senhor, eu sei que Ele sabe fazer melhor do que eu sei que Ele sabe fazer mais do que eu posso fazer, mas às vezes os meus olhos enxergam coisas que eu quero trazer, eu acho que eu tenho controle nas mãos e eu quero controlar, mas não é bem assim. E eu tenho pensado muito sobre isso, sobre escutar o que Deus direciona, mas antes perguntar a Ele, né? Perguntar a Ele antes de tomar qualquer decisão. Qualquer decisão, por mais simples que pareça. E eu, fazendo uma ponte, me lembrei lá de Gênesis capítulo 4, que diz assim, tinham dois irmãos, os filhos de Adão e Eva. Um chamava Abel, o outro chamava Caim. Os dois resolveram fazer uma oferenda, né? Uma oferta. Eles queriam ofertar a Deus. E cada um trouxe a sua oferta. Mas Deus, ele pesa o espírito. Ele conhece o coração. Foi isso que eu li lá em Provérbios, né? E ele conhecia o coração de Abel. Ele sabia qual era o intuito de Abel, de adorar a Deus. E ele sabia o intuito de Caim, de ser o bom, de ser aquele bom. E aí diz que Deus rejeitou a oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel. E aí o versículo 5 diz assim, ao passo de que Caim e de sua oferta não se agradou, e irou-se sobremaneira Caim e descaiu o semblante. Caim ficou tão chateado que a expressão dele na hora mudou. Então disse o Senhor, pense que isso é o Éden, Deus ia falar direto com o homem. E o Senhor disse, por que andas irado e por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito, se todavia procederes mal, eis aí o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas contra ti dominá-lo. Eu amo muito esse versículo, porque ele diz, se você fizer o bem, você não será aceito. E às vezes a gente pensa, poxa, que justiça de Deus, né? Falar assim com Caim, poxa, Caim, rejeitar a oferta e tal. Mas Deus, depois disso, disse a ele, Caim, se você fizer o bem, eu não vou aceitar a sua oferta. Você não será aceito se você fizer o que é bom. Então ele estava falando do coração. Eva e Adão já tinham provado do fruto do bem e do mal. Então eles já tinham dentro deles o bem e o mal. E a partir daí os descendentes Abel, Caim, até os dias de hoje, nós temos dentro de nós o bem e o mal. Nós recebemos esse fruto dentro de nós. E nós temos essa liberdade de escolher entre o bem e o mal. Deus não tira de nós essa liberdade. Todos os dias, todos os momentos nós escolhemos o bem ou o mal. E Abel escolheu o bem, porque dentro dele ele escolheu essa parte, né, do bem. E Caim, ele escolheu o mal. E Deus falou com ele, se você escolher o bem, se você proceder bem, se você fizer o certo, você será aceito. É uma afirmação dessa forma que eu estou trazendo. Mas a pergunta foi um questionamento. Se você proceder bem, você não vai ser aceito? E é essa reflexão que
que eu tenho feito nessa semana, nesses dias. Se você fizer o certo, você não vai se dar bem? Então, se você entregar os seus caminhos ao Senhor, se você perguntar, consultar o Senhor, não vai dar certo? Porque às vezes a gente quer fazer a nossa vontade e a nossa vontade não é a vontade de Deus, e a gente diz, em nome de Jesus vai dar certo. Mas não vai dar certo, porque você está usando o nome de Jesus, mas não é a vontade do Senhor. Mas quando você escolhe a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, se você proceder bem, vai dar tudo certo. Não precisa nem usar o nome de Jesus em vão. Não precisa nem usar o nome de Jesus, é só você consultar o Senhor. E o Senhor tem falado muito na terra nesse tempo. Ele tem falado de diversas maneiras. As coisas estão acontecendo e não é de forma aleatória. O Senhor está bradando, o Senhor está falando, Ele está mexendo nos reinos, nas nações. O Senhor está mexendo em toda a terra, na estrutura, na base da terra, na natureza. O Senhor está mexendo na terra, o Senhor está bradando, o leão está rugindo sobre a terra. Mas muitos de nós temos feito vistas grossas. A gente procede mal, faz o que é mal e diz em nome de Jesus vai dar certo. E o Senhor disse, não, há poder no nome de Jesus, mas não use o nome de Jesus em vão. E aí, cabe a nós escolher o caminho que nós devemos seguir, o caminho que nós devemos andar no dia de hoje. Provérbios 16, ele é maravilhoso. Provérbios tem muitos conselhos. E ele fala sobre isso, né? E aqui fala muito sobre os reis, a decisão dos reis, mas lembre-se que época foi escrito isso, né? Era muito essa questão de reino, né? E fala muita coisa. O versículo 6 diz que o temor ao Senhor, né? Quando os homens temem ao Senhor, eles evitam o mal. Aqueles que temem ao Senhor, eles vão evitar o tempo todo o que é mal. Mas quem não tem temor ao Senhor, não vai. A palavra do Senhor também diz o seguinte, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer conhecer uma pessoa sábia de verdade? Ela começa temendo a Deus. É o começo, é o princípio. Não só princípio de início, mas princípio de prioridade. Né? Então, a prioridade é temer a Deus. A prioridade é uma pessoa realmente sábia, porque alguns parecem sábios, mas eles não são tão sábios assim, se não temerem ao Senhor, porque é a palavra que diz. E outra coisa que me chama a atenção é que Deus, ele fez todas as coisas para determinados fins. Às vezes a gente pensa que fins vem de final, mas esse fins aqui quer dizer de finalidade. Deus fez todas as coisas com uma finalidade, com um interesse, né? Para um tempo. Até o perverso, ele tem uma finalidade. Né? Então, tem várias coisas, né? Fala que a prática da impiedade é abominável. Né? Então, a soberba precede, vem antes da ruína, e a altivez de espírito vem antes da queda. Primeiro a pessoa, e foi o que aconteceu com Caim, né? Caim, ele era soberbo e tinha altivez de espírito. De onde você está tirando isso, cara? Estou tirando daquele versículo que eu li, que Deus disse a ele assim, se você proceder bem, não vai dar tudo certo? Olha, o pecado já está aí na porta. Quer dizer, você está lá de dentro, né? Está lá na porta o pecado. Cabe a você dominar esse bicho aí. E Caim não dominou. Ele foi, matou o seu irmão. E depois Deus perguntou a ele, cadê o seu irmão? Ele disse, por acaso sou tutor de meu irmão, tenho que saber onde está meu irmão. Então, no mínimo, ele era soberbo e altivo de espírito, né? Porque dá uma resposta desse a Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas a gente diz, poxa, como é que naquela época, né, quase não tinha ninguém no mundo. E Caim dá uma resposta dessa. Mas eu quero te dizer que já passaram-se anos, que tantas coisas aconteceram. Todos nós já vimos e ouvimos milagres. As palavras dessa escritura, alguns podem até achar que é mentira. Mas se for buscar de verdade, hoje em dia os cientistas têm descoberto tanta coisa. Oh meu Deus, lá em Israel eu vi tanta coisa. Mas em resumo, e se você for ver os códigos da Bíblia, o negócio é muito real. Que só nega
o que está escrito aqui é quem realmente não lê e não estuda as escrituras e não busca, porque se for buscar nela, ela é uma palavra viva e eficaz. Mas eu quero te dizer, ainda que você não acredite nessa palavra, os sinais estão aí, todos nós estamos vivendo, todos nós temos que passar, acreditando ou não acreditando. Se você não proceder bem, você vai ter consequência dos seus atos. Agora, se você proceder bem, aí sim, o resultado é bom, o resultado é agradável. E diz assim, ó, quanto é melhor adquirir sabedoria do que o ouro, e adquirir a prudência do que a prata. O que significa prudência? Uma pessoa prudente, ela não é precipitada, porque a precipitada vem de precipício, né? Rapidamente cai no precipício. Mas a pessoa prudente, não, ela para, ela tem cautela. Não é nem paciência, porque paciência é de você ficar esperando ali. Mas a prudência não. A prudência, você está caminhando e vendo onde você vai pisar. É como se você estivesse em um campo minado. O prudente, ele consegue passar sem as bombas estourarem. Eu viajo mesmo e eu vou imaginando que eu jogava quando era pequena, né? Campo minado. E o prudente, ele consegue se sair. Assim é na nossa vida, né? Diz que é mais excelente ter sabedoria e prudência do que dinheiro. Traduzindo para os dias de hoje. Mas todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer dinheiro, porque o Deus desse século se chama Mamão. E todo mundo quer dinheiro. Mas se você tiver sabedoria, você consegue ser bem mais sucedido do que alguém que tem dinheiro, que às vezes tem o dinheiro, mas nem vive o dinheiro. Não vive as belezas que o dinheiro pode trazer, os benefícios que o dinheiro pode trazer. Porque não tem sabedoria e não tem prudência. E a palavra do Senhor diz, e o prudente, ele não tem pressa, ele não se precipita. O prudente, ele consulta o Senhor. E quando ele consulta o Senhor, aí sim, ele faz os planos certos, alinhado com os planos do Senhor. Porque o Senhor é o Deus que conhece o final do caminho. Então, se você está no começo do caminho, você consulta ele, ele já sabe onde você vai chegar. Agora, se você não consulta a Deus, aí é complicado. Agora, o detalhe. Como eu vou saber, Cássia, se é a voz de Deus ou não? Aí eu falei da questão da intimidade, de relacionamento, né? Do convívio, todos os dias naquela busca de intimidade, buscando conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não basta apenas ouvir hoje, é o prosseguir em conhecer, porque todo dia ele vai se desnudando, né? E vai nos dando um pouco mais de quem ele é, porque ele é uma fonte inesgotável. Então o conhecimento a Deus, ele não tem fim, ele é eterno como ele é. Então, além disso, o que é que a gente precisa? Discernimento, porque muitas vozes estão bradando nesse tempo. E nessas milhares de vozes, o prudente, ele sabe distinguir a voz do seu Senhor, porque ele tem discernimento. E esse discernimento vem através da intimidade, da busca ao Senhor. A palavra de Deus diz que um pai não vai negar o alimento ao filho. Mas ainda que o pai negue, o Senhor, ele não vai negar o teu Santo Espírito. Não é nem negue, fala assim, o filho não vai pedir um peixe, né, um pão, e o pai vai dar uma serpente, por exemplo. Mas ainda que isso aconteça, que o mundo é mau, ainda que isso aconteça, o Senhor jamais, aí está escrito lá que o Senhor jamais nega o teu Santo Espírito. E o Espírito de Deus é o Espírito da revelação. É ele, Jesus disse, eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar aqui com vocês o Consolador, o Espírito Santo da verdade, aquele que vai te instruir o caminho em que deve andar. E o Espírito Santo está disponível para todos nós. Mas só quem o busca e se relaciona com Deus consegue ter esse Espírito e viver ouvindo o que o Espírito diz. E o Espírito de Deus, ele fala com o Espírito do homem. Por isso que fala assim, o Senhor pesa o Espírito, o Senhor direciona o Espírito do homem, né? Para onde se deve ir. E a alma fica alegre, né? Quando a gente procede bem. Que o Senhor abençoe a sua vida com essa palavra. Que seja uma palavra de reflexão.
Porque todos os dias são dias de escolhas, todos os dias são dias de busca, né? De decisão, todos os dias são dias de decisões. E a gente tem que decidir todos os dias o caminho que nós devemos andar. E Jesus disse, eu sou o único caminho. Sou a verdade e sou a vida eterna. Que Jesus te abençoe.